uma fazenda que era do meu pai, que tinha sido meu avô, e fui montando aos poucos. Quando eu cheguei aqui, parte da área tinha sido arrendada, meu irmão arrendou para terceiros, e eu fui montando. Tinha muito gado, era charolês, e equinos, eles criavam equinos naquela época, décadas, né? Então eu fui montando, o que tinha de início era barba de bode, fui fazendo pastagem, fui fazendo lavoura, principalmente. O soja começou a valer em 1973, vai ser bastante tempo, né? Houve um super preço de soja, motivo o cardume de atum do Chile se afastou da costa e valorizou demais a proteína. Faltou a proteína animal e a humanidade teve que se abastecer de soja. Isso correspondeu hoje assim a perto de R$ 300 a saca de soja. Então, naquela me capitalizei bastante. Eu já tinha feito o brevet em São Leopoldo, pude comprar aeronaves, fiz silos e me capitalizei bastante. E daí em diante fui mantendo a lavoura, sempre dedicado mais à lavoura. O gado ficou em segundo plano, mas agora, o último dezembro de 2019, por exemplo, foi a vez do gado também. Um boi gordo valeu mais do que toda uma lavoura boa de soja, correspondeu mais do que 1 hectare de soja, um boi gordo. E continua valendo ainda, não desprezar, né, toda a segmentação da produção agrícola e pecuária. E, por último, o que favoreceu o preço, o mercado de soja, principalmente, foi abastecimento para o país da República Popular da China, que vai ser sempre um cliente do Brasil em função de mercado. Já fui 5 vezes à China. A única recomendação que eu posso deixar em viagem sempre ir por motivo profissional, assistir palestras. A agronomia tem um vasto, enorme diversificação, estratificação de matérias, acredito que sejam perto de 40 ou 50 que a gente tem campo para ir nesses eventos do estrangeiro. Também tem que ter uma boa base de inglês. Bom, então, o que hoje o mercado sinaliza continua valorizando. O que trouxe essa valorização boa para o soja, principalmente, foi o câmbio, né? Que ainda está favorável. Então, só para registrar aqui, está o Lucas Flores, da Agrigel, lá de Pantano Grande, né? Faz alguns trabalhos na área agronômica. Está o Luiz Antônio e o Marcelo Chapeta, lá de Chapeta, e eu aqui da Cria Valor. O objetivo hoje é dar um panorama geral. Aí o seu Antônio já começou muito bem, contando um pouco da trajetória dele aí, que é fantástica. A gente vai ter outras oportunidades de conversar, mas eu queria primeiro deixar aí começar pelo Lucas, né? O Lucas Flores vai falar um pouco aí um breve resumo de quem ele é e um pouco dessa visão aí de como a gente está hoje e como é que está o agronegócio na região, principalmente na região dele, região central do Rio Grande do Sul. Bom dia, Márcio. Bom dia, Marcelo, seu Luiz Antônio. Nossa empresa aqui tem cerca de 30 anos aí no mercado, e a gente tem acompanhado bastantes coisas que aconteceram nesses últimos anos aí. E nossa região aqui de Pantana, região central do estado, é uma região que é basicamente tradicional de pecuária e arroz. E aí nos últimos 20 anos que entrou forte a soja, né? E o perfil dos nossos produtores aqui é que 90% deles aqui são arrendatários. Pouquíssimos são proprietários de terra.
né? A maioria desses produtores vieram da Serra, vieram aí do Planalto, com algumas exceções, mas a grande maioria veio daí, né? Produtores de soja. E o que acontece? A gente vê que um cenário que nem esse ano, que foi um ano que a gente enfrentou das maiores secas aí dos últimos 30 anos, né? A gente tem quebra no estado aí de 60%, 30%, e aqui o pessoal colhendo aí de média de cerca de 5 a 10 sacos. Quem colheu muito aqui na região colheu 22 sacos, foi uma das melhores produções que eu vi aqui. Então, com arrendamento aí, imagina, 90% são arrendatários. O cara, com um preço médio de arrendamento de 10 sacos, né? Então, com a situação que está, o preço, lógico, está ajudando, mas a maioria fixou aí os pacote de saco 80 pila, né? Então, o cara colheu 10 sacos, tem que pagar 10 sacos de arrendamento, o pessoal falando a 110 pila o saco de soja. Aí a gente vê a importância, né, do cara, do produtor se organizar para enfrentar algo parecido com isso. Uma seca tem aí de cada 7 anos, a cada 5 anos a gente enfrenta uma seca, mas como essa a gente nunca tinha enfrentado, né? Onde pegou 100% dos produtores e o pessoal, como a gente tinha conversado antes em off ali ainda, muito dependente ainda do governo, né? Então a gente espera que a solução venha de fora, né? A gente o ideal seria, depois o Marcos pode colocar melhor isso, de tentar se organizar aí durante os anos, né? Para que a gente possa enfrentar algo desse tipo com mais tranquilidade, né? Então, eu acho que a princípio era isso para iniciar, depois o Márcio vai colocando aí melhor para nós o que a gente pode contribuir. Ótimo. Vamos deixar o Marcelo comentar o Marcelo e o seu Luiz Antônio comentar um pouco dessa visão desse momento que a gente está passando agora, né? Sobre o ponto que ele levantou da comercialização futura, por exemplo, assim que eu comecei a produzir nessa região aqui, essa área que eu comentei há pouco, eu tive, durante o tempo de faculdade, vocês conhecem, tive uns professores americanos. Até um disse que estava tendo dificuldade, que ele tinha umas amostras de trigo que ele tinha trazido do país dele e não tinha conseguido um espaço para plantar, e o pessoal desconfiava que ele estava trazendo praga. Mas eu conhecia a pessoa, um cara honesto, íntegro, ele disse, nunca vai haver essa possibilidade, essa maldade. E aí, quando eu cheguei aqui, na frente de casa, eu fechei com tela umas parcelas para ele fazer essa pesquisa de trigo, né? E depois a Embrapa ficou também trabalhando com ele. E aí ele me convidou, nas férias vai nos visitar lá nos Estados Unidos. E foi a primeira vez que eu fui para o exterior. Aí fiquei um mês, tinha vários outros da agronomia fazendo pós-graduação. Visitei uns quantos lá. Então eu vi que a lavoura americana era muito portentosa, né? Grandiosa, e eles investiam muito na lavoura americana. E alguma coisa de tecnologia eu aprendi lá. E falando sobre comercialização, você falou há pouco, eu perguntei, vocês vendem futuro? Né? E eles disseram que em torno de 15% no plantio já faziam venda. Né? Então, sobre isso aí, mudou muito. Né? Às vezes que eu fiz futuro aqui, não foi muitas vezes, máximo 2 ou 3 vezes, errei. O futuro é incerto. Por que eu ia vender ano passado? Que teve um vizinho aqui que vendeu por R$83 a saca. Estava muito faceiro. Imagina se eu ia vender por 83. Hoje, teve gente que não fala mais, mas teve gente que vendeu 80 realmente, está 110. Né? Então, o futuro é incerto, é um jogo. E no jogo, tem aquela história do livro do ex-ministro brasileiro que disse para botar uma fortuna fora, o mais rápido é no jogo. Você vai todo. O mais agradável é na farra. Não dá.
Esse é o mais agradável. E o mais certo é consultar um economista, não sobra um, né? Vai tudo. Para perder, tem muitas maneiras. Né? Agora, tem gente que joga e ganha, mas é muito difícil isso aí. Então, o futuro, nós não fizemos, não recomendo também. É um jogo. Né? Então, depois de. Mas eu vendi futuro e ganhei 83 na saca de soja. E, senhor Luiz Antônio, vocês usam algum estudo de comportamento histórico? Vocês avaliam o passado para tentar... A gente sabe que o passado não quer dizer muito, né, do futuro, mas quais seriam as prudências aí no sentido de... Eu sempre gosto de ouvir o pessoal mais experiente aí, e uma das máximas que eu aprendo aí é que não colocar todos os ovos no mesmo cesto, né? Essa é uma das máximas aí que vem no agronegócio, é antigo isso, né? E o pessoal tem usado isso em segmentos mais modernos, na bolsa de valores e na questão das finanças pessoais, né? Então, queria ver um pouco o Marcelo também aí, que já está aí nesse processo aí de passar o bastão, né? Esse processo de sucessão familiar, que é um tema tão importante e tão em voga agora, né? Mais no agronegócio. Mas ouvi o Marcelo um pouco, acho que tem bastante aí, acredito que se espelhou no pai, né? Nessa questão de buscar conhecimento, de viajar, de buscar novas tecnologias, né? Para implantar um negócio familiar. Então, eu queria ver o Marcelo um pouco da história dele, a trajetória dele e a percepção dele com relação a esse contexto atual. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou falar aqui também sobre a minha percepção, né? O Gustavo, um abraço para ele se ele estiver nos ouvindo aí, ele não pode estar presente, não, meu irmão. E ele que começou primeiro que eu aqui, né? 2 anos antes. Então, a gente já está aqui há mais de 10 anos trabalhando na fazenda e na empresa, né? O que a gente pensou já puxando para o lado da sucessão que tu comentou, e no meu ponto de vista, a sucessão nada mais é do que não somente envolver a questão da família dentro do negócio, como qualquer outra pessoa que vai trabalhar contigo e tu quer enquadrar ela dentro do teu sistema, né? E eu acho que o objetivo disso é fazer com que a pessoa ou familiar que vai ser integrado ao sistema empresarial, da gestão, né, é fazer com que ela consiga ter um melhoramento contínuo. Ou seja, a sucessão familiar nada mais é do que fazer melhor do que já é, né? Ou igual ou melhor. Então, é um processo que realmente envolve bastante dedicação, né, e estudos em cima, junto com quem está passando por esse processo, né? Aí que entram várias técnicas hoje, né, de governança, de gestão de risco, enfim, de estratégias, né, para que ocorra essa transição de forma harmoniosa, sem que esteja interferência de egos, né, dentro do processo, né? Então, isso exige realmente ter mediadores que possam colaborar com esse trabalho, né? E a gente percebe que, pelo fato das empresas rurais, as propriedades rurais serem rurais, serem no interior, elas acabam ficando desassistidas, né? Às vezes são locais muito remotos e às vezes até de difícil acesso. Então, como trabalhar com uma empresa que não tem nem acesso, né? Tu atola quando tu vai chegar nela. Então, são dificuldades que a gente tem hoje no meio rural que dificultam o acesso, né? E isso requer uma força, né, extra, né? Por isso que vem toda aquela questão de a gente depender do governo, né? De sempre querer ter, mas a prefeitura tinha que estar fazendo isso, o governo tinha que liberar mais crédito, né? Então, já também puxando um pouco porque o Lucas falou, né, do que a gente estava comentando, tanto das estratégias, né, vamos dizer assim, são estratégias de venda, né, que hoje existem para o produtor rural, tanto com venda futura, hedge,
financiamento, né? Mas eu diria que são estratégias arriscadas que o produtor rural ainda fica dependente completamente, né? E num ponto muito delicado, que é a parte financeira, né? Então, como eu diria, ficar independente ou se livrar, né, de apoios, né, que seriam assim, que tu estaria apoiado dentro de uma instituição financeira, mas que se tu pisar na bola, tu pode criar uma dívida gigantesca, né? Hoje existem as estratégias de barter, né, vamos chamar de escambo, né? Nada mais é do que o escambo, que é uma estratégia antiga pra caramba, só que com outro nome mais bonito e americanizado, né? Mas a gente vê como uma estratégia também, né? Mas não faz porque tu acaba também passando toda aquela dependência que tu tinha num banco, que em vez de pegar o financiamento no banco, tu vai pegar numa financeira rural ou numa cerealista, e que tu vai estar financiando eles com o teu grão, na verdade, né? E aí tu vai ter que pagar juros no final. Então, bom, cada um tem opinião, né? Como a gente disse, são opiniões, mas a gente está se baseando nas experiências, né? Nas experiências que o São Luís teve, nas experiências que a gente conhece, quando a gente conversa, nos cursos que a gente já teve a oportunidade de fazer aqui no Brasil e fora, né? Que qualquer estratégia, não existe estratégia perfeita, né? Mas existe a estratégia que melhor se adapta ao teu estilo de fazer as coisas e a tua forma de pensar dentro de qualquer propriedade rural. Marcelo, eu queria comentar um caso que aconteceu na minha família, que eu acho que exemplifica um pouco essa questão do barter aí, né? Então, assim, há uns 8 anos atrás, a gente tomou a iniciativa de plantar aveia e azevém para fazer semente mesmo, porque a gente não tinha, a gente estava pensando em começar com pecuária, mas a gente viu também, por recomendação técnica, que seria interessante para incrementar a produção de soja. E aí eu comecei a comentar com o cliente, né, dizendo, a gente começou a comprar semente, e eu perguntei para esse cliente, aí perto da região de vocês, aí, região de Juí, Joia, Cruz Alta. Perguntei para ele, quanto é que tu pagou a saca? Quanto é que tu pagou a aveia preta? Né? Daí eu falei, eu paguei 60 centavos. Daí ele falou, pois é, eu pago R$1. Eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada, né? Porque eu sou consultor, sou guri de apartamento, né? O senhor é produtor rural, o senhor está na lida do dia a dia, o senhor tem que conseguir comprar melhor do que eu. Daí ele falou assim, mas Márcio, o senhor comprou, né? O senhor foi lá e pagou à vista, 60 centavos, e aí o aviãozinho foi lá e pulverizou, né? Largou, semeou lá a sua aveia. Eu vou pagar quando colher. Então, olha o spread aí, né? Olha os juros que o produtor acaba pagando, muitas vezes porque já tem alguma restrição no banco, já tem alguma questão. Então, assim, o barter acaba sendo uma nova alternativa que, como tu bem comentaste, se o negócio patinar, vai vir alguma questão contratual penalizando essa relação, né? Então, assim, fazer conta, diversificar, buscar alternativas é o que a gente vê e a gente recomenda aí, mas fiz só esse adendo para o pessoal ver na prática o que acaba sendo esse barter, né? Posso falar? O que eu acho, não digo mais difícil, mas o que não é fácil acertar, o que você falou, é comercialização. Né? A produção, a gente entende, a gente faz com facilidade, não é mistério. Pode produzir bem. Né? Agora, a vontade que a gente tem é produzir bem e vender bem também. O mais difícil que a gente tem procurado acertar é a comercialização. A Cotrijuí foi uma cooperativa que teve uma estabilidade econômica muito grande. Depois, por questão de comercialização, se perdeu. Ela chegou a manter
um economista, era professor numa faculdade aqui da região, por 8 anos e meio na França, pagando $10.000 de bolsa para o cara. E quando ele vinha aqui, ele fazia umas palestras assim, a importância da agricultura no mundo, né? Uns títulos bem pomposos para atrair os associados que estavam financiando ele. Cada vez que ele falava, ele só se referia, como você falou, ele só se referia ao passado. O ano passado foi tanto, o outro ano foi tanto, a média desses últimos 10 anos foi tanto. Não tem nada a ver. Né? Cada ano é um ano, não tem nada a ver. O que tem repetição que a gente aprende na agronomia é o clima. O clima repete 70%, mas o restante não repete nada. Cada ano tem um fato. Né? Tem um fato da Rússia, tem um fato da ameaça do... Há pouco tempo estava o economista da Farsul, que é uma entidade bem conhecida, ele estava com medo da guerra com a Coreia do Norte. Não tem nada a ver. A Coreia do Norte fazer guerra com os Estados Unidos. Né? Então, uns fatores que nem cabem, mas tem fatores que surgem. Ninguém ia esperar que viesse o vírus, né? Desse aí, ninguém esperava. Cada ano tem um fator, né? Tem seca, tem chuvarada, né? Tem tantos fatores que ocorrem nos 200 países do mundo e mais ainda em oceanos e em outros continentes. Então, a comercialização é o que menos a gente pode ter certeza que vai fazer. É tudo muito uma opinião pessoal. Também outro negócio também, teve um corretor de Porto Alegre, que até o nome do ex-governador, mas não tem nada que ver, só um nome parecido. Ele gostava muito de fazer palestras e de fazer dar os flashes na televisão, né? Até que um dia uma época estava o soja subindo, quando chegou na base dos 90, ele diz, vai a 100, vai passar dos 100. Ninguém vendeu, caiu para R$40 a saca de soja. Nunca mais se falaram no profeta. Nunca mais se falaram no profeta. E outro negócio também, teve gente e firmas, tipo Cotriza, que era uma cooperativa de Santo Anjo, tinha armazéns enormes no Mato Grosso, né? Tem uma firma suíça, que foi muito conhecida, não me recordo o nome agora, mas conheço vários que eram corretores dessa firma, faliram porque eles compraram quando o soja estava subindo. Não, vai subir mais, e o soja despencou. Né? E essa Cotriza tinha feito AGF, que é venda para o governo federal, e no Mato Grosso foi a maior fila de caminhão que eu vi. Né? O presidente da Cotriza comprou soja achando que vendeu para o governo. Depois, o que lhe restou dos associados, que eram milhares, né? Tanto que tinha filial do Mato Grosso, ele ficou comprando soja a um valor, achando que ia subir, e caiu, perdeu tudo o que tinha. Até hoje ainda estão lidando com a dívida que passou para os associados. Então, é isso. A comercialização não tem como dizer, não, ano passado foi assim, o outro ano foi... Não. Cada ano é um ano. É muito da opinião pessoal. Por isso que eu digo, a gente tem chance de acertar bastante, mas tem chance de errar também. Então, só para fazer um gancho, né, com essa questão elástica que a gente pôde perceber, né, nos anos que já teve experiência com o mercado, que quando cada ano é um ano, como que a gente vai parametrizar? Isso que tu tinha falado, Márcio, né? Existem várias estratégias que cada um vai poder fazer do seu jeito. Tanto tem armazenamento próprio, se tu vai usar alguma serialista, se vai utilizar de terceiros armazenamento, né? Mas uma das estratégias é fazer a venda durante o ano todo, né? E fazer uma margem, né? Às vezes o preço está muito bom, tu acha que está no meio do ano lá, tu ainda tem grão, né? Ainda tem grão e está muito bom, o preço bom, faz um lote um pouco maior, né? E nunca olhando para trás, sempre pensando, olhando para frente, né? No presente para frente. E a agricultura já é um risco, já é uma atividade arriscada, né? Para que arriscar mais ainda fazendo, como o pai falou, jogo, né? A gente já joga com a natureza, a gente já é uma indústria a céu aberto, né? E já levando, acho que para o gancho, para a gente contextualizar um pouco aqui, ó, com a nossa região, que aqui é no noroeste do Rio Grande do Sul, né? Com a região de Pantano Grande e metade sul,
que a gente tem de comum? O que será que a gente consegue fazer igual nas duas localidades, nas duas regiões? Eu acho que a primeira coisa é a gestão financeira pode ser feita em qualquer lugar no mundo, né, da mesma forma. E outra, que eu acho que é o maior bem que a gente tem e que vale muito a pena investir pensando na segurança, né? É o solo, criar formas para o solo armazenar mais água, e também se existe possibilidade de irrigação. Eu acho que partindo dessa parte técnica, né, Lucas? Lógico, é um desafio gigante para cada empresa rural, tem suas limitações, né? Mas partindo do ponto de vista inicial de construir um solo que consiga reter mais umidade, que tenha mais atividade, né, para conseguir nutrir as plantas em caso de estiagem e poder não só nutrir, mas proporcionar a elas uma condição de elas se desenvolver de forma mais resiliente, né, também pode ser uma estratégia para conter, mitigar esses riscos, né? Mas aí a gente estaria entrando um pouco na parte técnica, né? Mas puxando de novo para a parte financeira, né? A gente pode pensar que a frequência cardíaca de qualquer fazenda é o gerenciamento de caixa, né? É a gestão da parte financeira, né? E isso também eu acho que envolve muito a mentalidade de cada gestor, né? Como ele vê suas finanças, como ele cria estratégias para fazer uma forma de poupar, né? Fazer estratégias para mitigar frustrações de safra, né? Pensar, lógico, a gente não quer pensar negativo, mas ano que vem, se der uma outra estiagem, o que eu vou fazer? Como é que eu vou estar? Eu vou ter gordura para me manter, pagar meus custos, né? E isso é outro desafio gigante, é a gestão de custos, né? Tu conseguir sempre aumentar a rentabilidade, né? Esse é o fator que a gente procura aqui. Se a gente for pegar as médias históricas, que aqui que o seu Luiz já anota desde 82, que a gente tem um registro, né? E outro dia eu estava procurando umas coisas no armário aqui, eu achei uma caderneta que tem anotações de 1924 até 1940, que era, acho que é do teu pai, né? E anotava ali, ó, morreu um cordeiro, foi vendido isso e aquilo. Uma cadernetinha escrito com uma caligrafia linda, toda trançada com caneta tinteiro, né? Aquelas de tinta. Então, talvez veio isso, né? Então, às vezes, se não veio de uma referência, né? Que ele teve a referência para ele, tem que vir de alguém, né? Aí que entra, eu acho, a assistência, né? Precisa de uma referência que vai te mostrar o caminho para fazer aquilo. Talvez no início, né? Vamos te dizer, é chato no início, a pessoa não tem costume, né? De anotar as coisas, de fazer conta. Mas depois aprende fácil, né? Consegue se adaptar, né, a isso, mas são situações, né, que são situações interdependentes, né, que cada lugar tem suas características de como se iniciou a gestão financeira, né? Então é um trabalho que a gente estava conversando outro dia, né, Márcio e Lucas, sobre esses movimentos que vocês estão fazendo para juntar grupos de agricultores e começar a tocar nesse ponto exclusivamente financeiro, né, em como fazer esse controle, em como conversar com as pessoas sobre fluxo de caixa, sobre lucro, né, como ter lucro, como se basear mais em quanto sobrou e não no volume que produziu, né? Que às vezes tem anos que produz muito, né, comparado com outros anos que produz menos, mas o ano que produziu menos foi o que mais sobrou, porque o teu custo de manter, por exemplo, uma lavoura é menor, tu necessitou de menos insumos, né? E a planta, aí que entra a questão do solo. Se tu cria vamos dizer, uma herança genética no solo, né? E nas plantas que você mesmo trabalha, né? Se você está fazendo uma seleção natural das plantas, elas vão se adaptar ao clima, o clima vai selecionar elas. Então, tu começa a ter proteções, escudos, né? De mitigar esses riscos de doença ou de praga, né? Mas resumindo, o que eu queria dizer é que às vezes a gente foca muito na produção, na quantidade e não em quanto sobra, né? Então, vamos se basear onde, né? Nas competições de produtividade ou nas competições de rentabilidade, né? Então, provocando um pouco aqui, né?
vamos fazer um movimento que já vem sendo feito, né, mas o contrário, né, de em vez de competir por quem produz mais, né, mas qual é o número de rentabilidade que pode ser colocado na mesa aí para a gente discutir e trabalhar de cada vez mais subir esse nível, né, de quanto realmente está sobrando dentro das propriedades. Eu vou agora passar a palavra para o seu Luiz Antônio para dar da sua palavra final aí de recomendações e visão de futuro aí para o agronegócio na percepção dele. Foi levantado o assunto de fonte de recurso. O banco hoje é o melhor que existe. Desde que eu cheguei aqui, eu passei por todos os bancos. Tem que cuidar sempre que o banco tem que prestar conta para os acionistas, né? Mesmo os bancos oficiais. O banco você sabe que tem acionistas também. Mas é ainda a melhor fonte de recurso. Essa ilusão de pegar verba de banco internacional, de banco de outros países, de Uruguai, isso é frio, né? Então, está mais acessível aqui, é mais fácil a gente ser. O banco vai fiscalizar aquele recurso que pegou. Desvio de crédito não se admite, né? Então, esse é um caso, fonte de recurso. Agora, pegar de firma é fria, né? Porque a firma é mais exigente, são mais gananciosos do que o banco. Tem um limite, é controlado pelo governo, tem normas para limite de juro. Olha, as firmas não, as firmas vão mais fundo do que elas podem. E me lembro também sobre comercialização, que a gente conheceu muitos produtores norte-americanos, são os fortes na lavoura. Então, até uma vez nos hospedamos lá na casa dos produtores no sul de Illinois, no estado muito produtor americano, né? E a gente conheceu várias famílias e depois ofereceram um jantar, e eram em torno de 6 ou mais produtores. Eu perguntei, como é que vocês fazem para venda? Como é que vocês vendem? Eles se olharam assim e disseram, nós esperamos baixar e ainda a gente vende. De forma de bom humor. Né? Esperando baixar. Mesmo, para responder de forma de humor, não sabe também como é que vão vender. Vão vendendo, pode ser na baixa, pode ser na alta, nem eles que estão no meio da produção sabem, né? Então, tem um toquezinho sobre a comercialização. Mas outra coisa também é que às vezes até alguns no meio rural gostam de comprar sem nota, né? Tu tem que emitir nota. Isso aí não é porque tu vai pagar imposto que tu vai deixar de pagar imposto. É porque tem gente que nega depois, né? Isso aconteceu com a gente, acontece. O cara quer comprar, só que ele não quer que a gente emita a nota, depois não tem como cobrar dele. Todos esses cuidados contra a sacanagem tem que ter, a gente tem que ter, né? Porque pode ser que tu seja de boa índole, de boa fé, mas há má fé muito, né? Pessoas que não conhecem, né, podem te aplicar. Então, tem esses cuidados também na comercialização. E a pessoa que age correto sempre vai ter crédito. Senhor Antônio, e qual é a relevância do fluxo de caixa na tomada de decisão da venda? O caso é assim, ó. Como o Marcelo falou, melhor que todo mundo fala, tanto os corretores como os próprios consultores, né, vender em lotes, parcelado. Né? Fazer uma venda cheia não é recomendado. Né? Só mesmo no fim do ano. Ou então, por exemplo, nós já vendemos 80% da produção. Estou satisfeito. Né? Então, possivelmente vai manter esse preço ainda, pelo andar da carruagem como está hoje, que ainda a pandemia está forte, né? Isso, os investidores acham que o dólar é uma obrigação mais segura. Fora disso, o mercado financeiro do Brasil paga 2% ao ano. Isso é taxa de japonês, né?
Então, a aplicação que tem hoje no dólar, fez o dólar subir, baseado no câmbio. Mas a gente nunca se arrepende de vender em lotes, né? Se estava abaixo, o seguinte vai ser mais alto. E se baixou, aquele garantiu, né? Ou dá uma tacada só. Aquela vez que eu falei de décadas passadas, que foi motivado pelo afastamento do cardume de peixe lá do Chile, eu fiz uma venda só. Assim que eu colhi, eu saí de férias, quando voltei estava com aquela cotação estrondosa, que foi a maior da história do soja, e fiz uma venda única porque já peguei peguei a valorização, mas isso é único, né? Então, o fluxo de caixa, inclusive eu fazia muito projeto, eu fazia os escritórios que eram qualificados para isso. Então, eles têm um padrão ali, quanto vai gastar na semente, nos fertilizantes, tratos culturais, que são os insumos, o pagamento de mão de obra. Tem uma lista de gastos. Ali dá uma boa ideia de como é que a gente faz uma programação de manutenção por mês, né? Faz por meio ano, faz por um ano. Ele tem que evitar essa história de um parente aqui que ele plantava trigo e já saía gastando por conta, né? Claro que não produzia, depois vinha correndo atrás de os promissórios na UMA, pegar aval para tirar empréstimos, chamado papagaio. Tem bastante disso, né? Havia. Hoje o pessoal já é mais seguro também. Aqueles já saíram de mercado, as áreas já foram vendidas. Desde que eu cheguei aqui, já foi vendido aqui na região de parte dos familiares mais de 8.000 hectares, né? Venderam, depois botaram posto de gasolina, agência de viagem e tantos outros. Assim, não é que tenha que ter, como é que se diz, é uma vocação para a lavoura. Tem que saber conduzir a lavoura, porque qualquer negócio bem conduzido produz, né? Conheço gente de toda espécie de comércio que sai bem, tem outros que, mesmo lidando com dólar, quebram, né? Então, é muito do valor pessoal, do talento da pessoa em fazer dinheiro ou perder dinheiro, né? Mas, de preferência, gastar depois que ganhar. Então, muito bom. De minha parte, seria isso. O princípio da prudência, né? Só gastar depois que tiver o dinheiro, né? Exatamente. Muito bom. É isso aí. Tá bem. Com licença, então. Um prazer. Até mais. Vamos deixar o Lucas falar um pouco aí dessa visão de futuro aí, né? A gente tem desenvolvido alguns trabalhos mapeando e quantificando as etapas da produção, né? Então, lá tem o processo inicial, onde a gente converte, né, Lucas, recurso financeiro em insumo, que é uma das etapas mais importantes aí da produção, que é a compra dos insumos, né? Depois entra a parte da agricultura, que é a parte de produzir, né, transformar esses insumos em alimento, e depois entra essa parte tão bem destacada aí pelo senhor Luiz Antônio, onde ele destaca a dificuldade, né, e a questão sensível que é tomar a decisão na hora de vender, e muitas vezes aí está o resultado da operação, né? Então, deixar o Lucas falar aí que é um profissional da área mais técnica, mas que domina e acompanha, né, diversas realidades nesse processo de comprar bem, produzir bem e vender bem, né? Vamos lá, Lucas. Beleza. Não, só antes de entrar nesse mérito, voltar um pouquinho no que a gente estava falando ali, que o Marcelo tinha comentado, a gente fala em gestão, e o produtor tem que trabalhar com lucro, com resultado, tentar trabalhar ali com lucro. Uma dificuldade que a gente tem aqui na minha região, principalmente, eu acho que da metade sul, acho que é o cenário da metade sul, né, do estado, que a maioria dos produtores aqui são descapitalizados, né? Vamos dizer, grande parte endividados.
Normalmente eles estão pagando, na verdade, só a conta antiga, né? Vamos dizer assim, né? Claro que tem produtores muito bem organizados, capitalizados, que estão girando bem, e tem alguns que vêm aí que são extremamente dependentes desse crédito que a gente está conversando antes ali, né? Tanto de banco quanto de fornecedores, né, cooperativos. Porque o banco ele financia uma parte, como o seu Luiz Antônio comentou bem, tem uma análise criteriosa que ele vai gerar um limite de crédito e vai te emprestar aquilo que ele acha tem um risco menor para o banco, né? Então tem essa fonte de crédito que é mais barata hoje e tem o que o pessoal pega para mais a metade, para custear mais a metade da lavoura deles, que é de fornecedor e cooperativo. E aí está o desafio, né? Quando a gente fala em gestão, é trabalhar com conhecer os custos, saber quanto que custa a minha produção, para saber qual é o preço que eu posso vender minha produção que pague os meus custos e as minhas dívidas, né? Ou aquilo que eu tenho para trás. E o desafio é esse, como tu conversar com esse produtor, né, que está nessa situação complicada, né, que tu fala em gestão para ele, é difícil de querer te escutar, né? Tu fala, é difícil tu chegar nele e dizer que a gente tem que sentar e fazer conta, porque essa questão de sentar, pensar, tomar decisão, eu vou vender mensalmente e tal. O problema é que os vencimentos vão chegando, né? Eu tirei o custeio, em junho eu tenho que pagar meu custeio. Eu fiz um pré-custeio, agora em abril eu estou colhendo, tenho que vender soja para pagar o custeio, né? O arroz. Então, essa organização é muito complicada e fazer a gestão disso eu acho muito, muito, muito complicado no sentido de o produtor não estar organizado ainda aqui, né? Ele ainda não chegou no nível de uma empresa rural que esteja organizada, que as contas estejam organizadas para fazer esse investimento. O que é o usual aqui? Os vencimentos, a maioria é crédito tomado. Então, ele já está devendo, ele começou já devendo, né? Além das dívidas futuras, aquela safra toda praticamente para frente. Chegou 30 de maio, as cooperativas vão querer receber o deles. Chegou junho, dia 15 de junho, julho, eles têm que pagar o banco. E ali terminou o grão. Ali não tem mais nada, entendeu? Então é esse que eu acho que é o maior desafio, a gente conseguir organizar esse pessoal de forma que talvez, não sei se é questão de renegociar alguma coisa para conseguir tocar para frente e melhorar esses vencimentos para te conseguir vender melhor. Aí que está o desafio. Aí talvez depois o Márcio pode comentar melhor de como a gente consegue organizar isso, né? Mas aí entrando no que tu tinha comentado, acho que é isso que a gente tem que o primeiro passo é sentar e fazer conta, saber aquilo quanto é que custou a minha lavoura. É tanto. E outra questão, que nem o Marcelo ali, a empresa familiar dele, não trabalha só com soja. Eles têm o milho, eles têm as sementes, né? Tem uma gama de coisas. Aqui a gente é limitado, como a maioria é arrendatária, contratos de 3 anos, em segurança. O que eles fazem? É soja, sobre soja, sobre soja, sobre soja, sobre soja. Milho. Aqui a gente tem seca, não sei o que, milho não dá. Trigo no inverno. Não dá trigo no inverno porque chove lá na floração, enchimento de grão. Então, mas tem coisas que posso fazer para reduzir esses riscos aí que a gente falou, o Marcelo comentou também em gestão de risco, né? E a questão de manejo, que tudo também diminui risco. Não, como o Márcio falou, não colocar todos os ovos na mesma cesta. A gente tem que ter alguma coisa, entrar em acordo, como são tudo arrendatário, conversar com o produtor, com o dono da terra, para fazer um manejo, fazer alguma coisa, uma gestão não só financeira, mas de risco, que se possa usar o ano inteiro aquela área, de forma a todas as partes se beneficiarem, né? Isso seria uma coisa importante, eu acredito, eu acho. E com isso, a questão da gestão financeira. Fazer a conta, saber quanto meu produto custa, quanto é que custou para me produzir aquela tonelada de soja, aquela tonelada de milho, aquele quilo de boi, para saber qual é o menor preço
Daí fica que nem aquela coisa no chutômetro ali. E se eu vender, eu vou esperar para vender a 100? Vou esperar cair, né? Vou esperar até que caia. Se eu não tem uma referência, saber qual é o valor mínimo que eu posso vender minha soja para pagar minhas contas, né? Então, e para saber quanto que é isso, só fazendo conta, é só sabendo, botando no papel tudo o que tu gasta, né? Eu acho que é isso. E aqui o perfil dos nossos clientes e produtores, infelizmente, ainda não é de fazer esse tipo de coisa. Eles sabem que está vencendo. Vencendo, vai pagando o que está vencendo e sobra o que sobrar, né? É esse que a gente vê que tem acontecido. Outro ponto, tem produtores organizados, né, que produzem bem, como o Márcio falou, compram bem, mesmo tomando crédito em banco, porque esse recurso vai para a atividade, não vai para pagar a conta antiga. Então, não é o papagaio, né, que a gente estava conversando antes ali. O pessoal pega esse dinheiro para fazer a lavoura, então ele vai comprar todo o adubo, toda a semente, aquilo ali, a um preço muito bom, né? Então, reduzindo o custo aí, né? Então, é uma das coisas que acontece. Eu acredito que é isso, que a gente tem que saber sentar e fazer conta para poder para frente, e esse paradigma de sentar e fazer conta que a gente tem que quebrar, né? Porque a dificuldade até do produtor, quando ele começa a enxergar que tá bom ou que tá ruim, principalmente quando tá ruim, eles não querem mais ver aquilo ali. A gente tem experiência, o Márcio sabe, a gente sentou aqui com pessoas próximas para fazer a gestão, botar as contas no papel, e a negação, né? Quando a coisa tá ruim, tenta se convencer que tá bom, quando na verdade não está mostrando que não tem, e em cima daquilo que tá ruim, o que se fazer, né? Esse que acho que é o nosso maior desafio aí. E aí o comportamento humano, né? Acho que a gente muitas vezes chega nas empresas familiares nesse momento da dificuldade, né? No momento de que a família realmente já viu que não dá mais para tocar o negócio sozinho, né? E já começa a gerar conflito interno, uma instabilidade emocional, né? Porque envolve a família e envolvem as contas, né? Então, e tem famílias que o modelo mental é mais ou menos assim: não vou falar em conta, não vou falar em despesa, não vou falar em endividamento, porque isso parece que chama mais, né? Então eles postergam, e aí a gente conta aqui na equipe até com psicólogas, né, e psicólogos, para conseguir entender esse perfil e dizer assim, cara, até que ponto tu vai continuar te boicotando, né? Vamos mexer na ferida o quanto antes, porque essa ferida vai virar mais cara, vai virar um negócio, daqui a pouco vai ter que perder um membro, né? Vai perder a perna, perder o braço, porque fazendo uma analogia com relação até ao patrimônio, né? Até que ponto a gente vai levar, a gente não vai encarar a realidade para tomar ações necessárias. E sem dúvida, Lucas, reforçando o que falou, fazer conta é o ponto inicial, né? Quanto custa, tendo em vista que a gente está num segmento de commodities, né? Então, assim, eu posso fazer melhor, comprar os melhores insumos, né? Naquela analogia de vou comprar tudo do bom e do melhor, né? Então vou pagar mais caro para ter uma melhor produtividade, né? A gente cai no argumento do Marcel, né? A que custo eu estou tendo maior produtividade, né? Nosso negócio é produtividade ou nosso negócio é margem? Nosso negócio é gordura para conseguir pagar as contas, né? Então, a gente vê aí muito produtor dizendo, eu tô investindo em tal insumo porque o meu vizinho aqui produziu 60 sacas de soja na região e eu estou produzindo 40, então eu vou botar mais. Bom, mas para aí, ele bota 60 com custo de 40, tu produz 40 com custo de 20, a margem é a mesma, vai sobrar 20 sacos, né? E qual é o teu custo nessa operação? Mas se eu plantar 40, o que vão pensar de mim, que eu sou um produtor ineficiente? Tchê, a matemática no agro é outra. A matemática não é o que tu fatura. A matemática é o que sobra, né? Enfim, né? A gente vai ter outros momentos para falar mais sobre isso, mas já se encaminhando para o final. Então,
a gente vê aí o Lucas reforçando a questão de fazer conta, né? E de, nesse momento, como a gente lida com pessoas, né? Muitas delas receosas, né? No sentido de botar as cartas na mesa, né? Porque envolvem questões até emocionais, né? De conseguir encarar muitas vezes a realidade, que às vezes não está tão mal assim, né? Que às vezes, olhando os números, a gente já consegue planejar alternativas e trabalhar de forma menos ansiosa, né? Quando tu vê a realidade, tu pode dizer, ufa, a gente brinca aí com alguns clientes que tinha a gestão do retrovisor, né? Então o cara pega a informação do contador, a informação do caderno dele e diz, paguei as contas, e agora? Não, agora vamos esperar maio lá, porque em maio eu tenho um monte de compromissos. Então, mas esses compromissos, eles estão dentro do teu fluxo de caixa. Lá na frente a gente vê, se não der, eu ligo pro Lucas lá, que me conecta com o Banco do Brasil, com o Sicredi, né? E aí a gente vai dar um jeito. Então, assim, essa gestão do susto que a gente quer evitar, né? Ter mais tranquilidade e aí ferramentas de gestão, de planejamento, de apuração de custos e despesas e projeções de cenários é o que a gente pode ajudar. Eu sempre digo, a gente tem que primeiro sanear a operação. A operação tem que ter uma saúde financeira, né? Porque ninguém quer deixar de herança um negócio que não está bom. Então, a partir do momento que a gente saneia a operação, que a gente consegue ter um modelo de negócio com saúde financeira, aí a gente consegue falar em governança, a gente consegue falar em sucessão, consegue tornar o negócio mais longevo. Porque ninguém quer, né, disseminar a desgraça, né? A gente quer tornar os negócios longevos com saúde financeira, crescendo, com margem boa. Tá? Então é isso aí. Marcelo, fala mais um pouco aí. Eu acho que a tua realidade, pelo menos da região, é um pouco mais diferente, né? Não só por questão de climática, mas também esse perfil de culturas, né? É uma região que não para no inverno, né? Então, concluindo também, e agradecer pela participação, né? A gente tem que focar no que é sempre essencial, né? Em qualquer região. Qual é a cultura principal, né? A cash crop, qual é que é a cultura que dá retorno financeiro, né? Tem, no caso, arroz, soja, milho, né? São as principais aqui do estado, a pecuária, carne também, né? Então, acho que cada propriedade tem que saber, ela sabe o que é a cultura principal, e a partir disso focar nisso aí, né? E não deixar a paixão sobressair sobre a razão, né? Às vezes isso aí que mora o perigo, né? Às vezes, não, mas eu gosto de cavalo, eu gosto de pecuária, eu gosto de ver o gado comendo a passagem. Não, mas espera aí, vamos, né? Tem situações que às vezes pode estar causando um mau manejo, pode estar causando prejuízo aí, né? Então, a gente tem que se adequar ao que realmente está dando retorno dentro da propriedade e focar tudo em torno daquilo ali. Por mais que os outros sistemas são mais... mas é muito bonito. Bom, vamos integrar então, mas que crie uma harmonia, né, dentro dessa questão de saúde financeira, né, pensando no fluxo de caixa e priorizar a cultura principal. Mas eu não gosto, né, vamos dizer assim, que nem meu pai tinha comentado, a pessoa, por privilégio da vida, recebeu uma área que passou, né, de pai para filho, mas o filho não gosta da pecuária, ou não gosta de arroz. Mas aí que tá, não é pensar no que gosta, não é pensar na paixão, pensa aquilo como um negócio. Bom, se fosse um posto de gasolina, se fosse uma loja que tu recebeu, tu vai se desfazer da loja porque tu não gosta, ou tu consegue criar um hobby daquilo ali, ou dentro daquela situação tu achar algo que tu goste e integrar ao que realmente faz a frequência cardíaca do negócio fluir, bombar, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar inspirações, buscar motivações para se adequar a uma mentalidade empresarial dentro de qualquer negócio, né? Eu acho que é isso talvez que esteja faltando no meio rural, né? E cabe aos profissionais dessa área
cabe aos gestores, aos agrônomos, aos administradores, aos economistas se integrar, né? E pensar não isolado, não pensar só na economia, não pensar só na integração de sistemas, não pensar só nos recursos humanos, né? É achar formas de integrar tudo isso para justamente fortalecer uma cultura com essa mentalidade, né? De consistência, né? No que é ideal, o que é um modelo ideal agrícola. É um modelo equilibrado que não se importa com o que estão pensando, né? Não importa não se importa com o que os outros estão dizendo, né? O que importa é dentro da fazenda, porteira fechada para fora, né? É criar a inovação de dentro para fora, né? Buscar a reinvenção dentro das fazendas. Então, isso que a gente está conversando, olha, não importa o número de quanto tu produziu, realmente importa quanto está sobrando, né? E se agarrar nisso aí, não soltar mais e bom, vamos se adequar ao mercado. O que está na moda é produzir cada vez mais, né? Tá na moda consórcio de planta de cobertura, tá na moda integrar sistemas. Tudo tá na moda. Porque tu cria a tua moda, tu cria o que tu quer seguir e a partir disso tu formata padrões do que é ideal para a propriedade rural. E aí que entra aquela questão de tu criar competição contigo mesmo, né? É a fazenda competir com ela mesma, buscando registros históricos de produtividade, de rentabilidade, principalmente, né? Consegue saber quanto sobrou em 10 anos, né? Quanto cada ano sobrou, e aí sim tu começar a criar históricos econômicos, né? De margens, do que realmente está sobrando. E aí que é o desafio, né? Tu nunca sabe que preço vai estar, que é o desafio da comercialização. Que tu vai estar numa constante busca, num constante desenvolvimento e em sempre querer vender no melhor preço para sempre ter a melhor margem. Muito bom, Marcelo. É isso aí. Né? Acho que aí também já indo para o final aqui da minha participação, acho que o grande desafio é criar um ambiente propício para isso, né? Então, não são raras as vezes e a gente está sempre à disposição de conversar com o produtor e a gente ouve, a gente percebe que ele gostou do que ele ouviu, mas ele, tá, Márcio, volta aqui depois da colheita, volta aqui. Então, assim, eles vão empurrando com a barriga porque ainda não foi, eles não foram sensibilizados, eles sabem da importância de ter alguém olhando de fora o negócio, não só na questão técnica, agronômica, mas também na questão da saúde financeira. Mas, assim, muitos dos nossos clientes acabam fechando algum projeto junto conosco, sei lá, posso dizer assim, 60% é quando o negócio já está mais complicado, né? Mas, felizmente, tem gente que, e aí muito influenciado pelas gerações novas, aí os filhos que estão buscando conhecimento, estão buscando inovação, para provocar esse ambiente de conversar com o pai, de trazer ideias, de provocar assuntos novos, né? Então, assim, a gente sempre fez arrendamento, né, ou parceria agrícola, né, de verão, né? Então, arroz e soja. Tá aí o inverno, né? Quanto a gente está deixando de ganhar? Mas não vale a pena, não sei o quê. Bom, então faz uma parceria com outro, com um vizinho pecuarista, né, ou com o próprio parceiro agrícola, para dar uma diversificada ali, né? Então, assim, mas é muito pouco, né? Eu sempre tenho um exemplo que eu pergunto assim, Marcelo, onde é que tu compra diesel para fazenda? No posto tal aqui da BR. Há quantos anos? Desde sempre. O dono do posto é amigo do meu avô, do meu bisavô, passou, as famílias se conhecem. Tá, ótimo. Tu já cotou diesel num outro posto na região? Não, não faz isso. Né? Então, assim, aí tu pode chegar lá para o teu fornecedor e dizer, eu quero continuar contigo, a gente tem uma parceria aí de muitos anos, essa relação é muito boa, mas o posto tal ou o fornecedor tal me traz o mesmo produto 10 centavos mais barato por litro. Né? E, então, assim, eu não quero trocar de fornecedor, mas, assim,
me faz 10 centavos mais barato o litro do diesel, por exemplo. Ah, mas eu não vou me dispor, não sei o quê. É pouco, é 10 centavos. Aí fica o tema de casa aí, calcula o teu volume de diesel ano safra, multiplica por 0,10 e vai ver a economia, né? Tchê, é pouco no litro, mas no volume utilizado, daqui a pouco paga a parte da folha, paga a consultoria, paga, enfim. Então, esses exercícios que quem está no dia a dia não para, entendeu? A gente tem casos de clientes que a gente chegou nesse cliente, falou isso, ele resistiu, conversou, e quando ele tomou a decisão, ele falou, realmente, a gente nunca tinha negociado diesel, agora a gente negociou, estamos botando posto aqui na fazenda e mudou o patamar. Pô, então, assim, esses pequenos... De novo, não quero brigar com o dono do posto que nos atende, né? Mas tem que ser uma relação sadia para os dois, né? Às vezes cai numa rotina, né? E eu como fornecedor, o Marcelo e o Lucas lá não vão continuar comprando de mim, o mercado aumentou o custo da refinaria, ou os impostos aumentaram, ou eu vou botar a inflação do ano aqui no meu serviço, e eles vão pagar, porque eles gostam de mim, eu tenho uma relação antiga, mas a gente tem que separar também essa questão do quanto o relacionamento ele está impactando no negócio, né? Então, assim, muitas vezes a gente entra nesse aspecto, né? De nós, como um ente externo, ir lá conversar, mostrar fatos e dados, para não criar rusga, né? Entre as relações pessoais. Mas eu acho que é isso, eu acho que o grande recado, eu acho que é criar ambientes, né? Para se conversar com as partes da família e começar a fazer conta, né? Começar a apurar, começar a ter na ponta do lápis o quanto a gente está gastando e as projeções. E se eu vender hoje a soja a R$ 100, e se eu, né? Enfim, e se cair para 80, a gente paga as contas ou não, né? Aí se for a 120, né? A gente vende ou não vende? Quanto a gente vende? Enfim, e isso tudo amarrando com a questão dos compromissos. A gente tem que honrar compromissos e que no final das contas, na maioria dos negócios, quem paga as contas dos custos e da vida particular é a lavoura, né? É a pecuária, enfim, é o negócio de modo geral. Tá? Deixo aí, agradeço já de antemão aí a participação de todos, acho que foi um tema bem relevante, aí, as colocações bem importantes, e deixo aberto aí para cada um fazer as suas considerações finais e se despedir do pessoal aí. Queria agradecer o convite do Márcio aí, e foi um prazer estar revendo o meu conteúdo de URGS aí de faculdade, amigo de longa data, com o Marcelo. A gente já viajou bastante para alguns congressos, né, fomos para Curitiba, para alguns outros aí, e é muito feliz estar participando aqui com vocês. E reforçar aí que no momento desses que a gente está vivendo, que é dessa seca aqui na nossa região, acho que no estado todo, é de a gente realmente sentar, fazer conta e a gente poder se organizar para poder enfrentar e se programar, na medida do possível, para um momento como esse, né? A gente está vendo que para frente aí tem alguns meteorologistas falando em laninha, então a gente já está saindo de um momento difícil e tem que já se preparar para um próximo. Então, queria agradecer o convite do Márcio e estamos aí disponível para quando precisar novamente, tá? Um abraço para todos aí. Obrigado pela participação, muito bom rever vocês também. E acho que concluir, o que eu tenho a dizer é que a gente tem que sempre pensar positivo, né? Por mais que a gente está numa situação vivendo hoje globalmente, né, com essa cultura do medo, a gente tem que impregnar nossos pensamentos com coisas boas, né? E pensar que para tudo existe uma solução. Mesmo com se a gente pensar que tudo depende, né? Mas vamos pensar que tudo depende pro lado bom, né? Que tudo vai se encaminhar para melhor forma do desdobramento possível que a gente vai conseguir conquistar com os desafios que a vida nos impõe.
Isso aí, então, encerramos aqui e vamos ver se a gente consegue aí, vamos ver a repercussão dessa nossa live e os questionamentos e dúvidas a gente vai respondendo aqui e talvez esses questionamentos vão gerar novos temas para a gente trabalhar em momentos futuros. Tá bom? Obrigado mais uma vez e a gente está à disposição. Forte abraço, pessoal. Até mais.